Enquanto isso não acontece, enquanto não vamos para o intervalo do almoço, acho que é importante a gente trazer o resumo. Diga. Ô Lucas, eu vi o Cláudio Daredoni para fora da sala de audiência. Isso me fez ter a impressão que havia dado a pausa para o almoço. Mas não. Quando abriu a porta agora, eu vi que a sala está bastante cheia ainda, né? Eu gostaria de falar, já começar a esclarecer para o nosso público, né, a respeito do acusado Eduardo. Né? Nós tivemos um depoimento agora pela manhã de uma pessoa dizendo que Eduardo era um cara tranquilo até então, né? Não tinha histórico nenhum com crime. Né? Eu gostaria que você esclarecesse para a gente agora, com absoluta exclusividade a quem está nos acompanhando. Nós vamos começar a detalhar coisas que nós levantamos que nos deixaram, no mínimo, estarrecidos. E vão deixar você que está assistindo agora também. Vamos lá, Lucas. Começando pelo Eduardo. Detalha pra gente agora aqui na tela do Tribuna da Massa. Vamos lá. Eduardo Henrique Ribeiro da Silva. Mora em Foz do Iguaçu e namorava ou namora a prima de Cristiana Brits. Essa prima de Cristiana Brits, muito amiga desde a infância da Alana Brits, prima em segundo grau da Alana Brits. O Eduardo Henrique Ribeiro da Silva estava pela segunda vez na vida com Edson Brits na noite em que tudo aconteceu, na festa de aniversário. Tinha visto eles uma vez anterior e aí, pela segunda vez, estava encontrando a família Brits. Eduardo Henrique Ribeiro da Silva é apontado como outro participante, ou também acusado pelo Ministério Público e pelo inquérito policial, como participante do homicídio de Daniel Correia Freitas, do jogador Daniel. O que acontece? Até agora, o que se tem de oficial? Igor King e David Voleiro disseram que Eduardo Henrique Ribeiro da Silva desceu do carro naquela manhã de sábado, perto das cerca de 9 horas da manhã, ou até próximo já de 10 horas da manhã. Ele teria descido do carro. Edson Brits diz que não, que ele não desceu do carro e que Edson Brits fez tudo sozinho. O Eduardo Henrique Ribeiro da Silva também diz a mesma coisa, que ele não desceu do carro. Então ficam esses dois confrontos de ideias do Igor King e também do David Voleiro contra o Eduardo Henrique Ribeiro da Silva e o Edson Brits sobre a participação ou não do Eduardo Henrique Ribeiro da Silva. Pois bem, a criminalística, os peritos que analisaram o local da morte, disseram que uma ou mais pessoas teriam carregado o corpo de Daniel. Hoje, Alexandre Stadler, advogado de Eduardo Henrique Ribeiro da Silva, trará, ou ele arrolou como testemunhas, isso deve acontecer por videoconferência 13h o depoimento de 2 peritos. A gente vai ouvir agora o Alexandre Stadler falando sobre este depoimento destes 2 peritos. Vamos ouvir o que ele disse e o que ele espera destes depoimentos. A defesa tenta comprovar e trazer elementos aos autos que a situação do levantamento do local teve situações de rastro de sangue. E ele vai comprovar isso daí, que quando há situações de rastro de sangue, a pessoa pode trazer e arrastar essa pessoa sozinha. Então, o que o Brits traz? Ele fala que traz a pessoa sozinha. As outras pessoas falam o quê? Que teve a participação de mais uma pessoa. O que o nosso cliente, o Eduardo, fala? Que ele ficou no carro e não participou. A perícia oficial da ação penal fala o quê? Que teria, tanto a denúncia fala o quê? Que teria a participação de uma ou mais pessoas. Só que o que acontece? A nossa perícia particular contratada fala o quê? Que tem rastros de sangue. E ontem foram ouvidas 2 testemunhas, 2 policiais militares, os 2 primeiros que participaram da primeiro atendimento, que observaram o corpo em momentos os primeiros a chegarem. E eles sim observaram que tinha rastro de sangue. Então o que isso pode acontecer? Que ele arrastou o corpo e sozinho teve gotejos de sangue, então não teve a participação de outras pessoas. Então esse médico legista vai trazer ao juízo o conhecimento técnico, conhecimento necessário, conhecimento médico, de que não houve meio cruel. Ele foi decapitado, né? Seja a pessoa que fez isso, no caso o Brits já teria confessado essa situação, ele foi decapitado em razão de segundos, teve a morte. Em razão dessa fração de segundos, não teve a situação do meio cruel.
Tá aí, então o relato do Alexandre Stadler. É muito importante o telespectador entender o seguinte. Ele diz então que antes que esses peritos vão conseguir confirmar que antes de ter o seu órgão genital decepado, ele teria sido morto. O laudo do Instituto Médico Legal, laudo oficial do caso, não conseguiu apontar com exatidão o que aconteceu ou a ordem dos fatos, se foi decepado antes ou se ele morreu antes. O laudo não conseguiu apontar isso, mas, de acordo com o Alexandre Stadler, os peritos contratados por ele, por Eduardo Henrique Ribeiro da Silva, vão conseguir comprovar agora, 1h da tarde, tudo isso. É muito importante isso porque trata da participação ou não do Eduardo Henrique Ribeiro da Silva, se ele é copartícipe deste assassinato ou não. Mas eu falei para vocês, nossos telespectadores, para você, João Gimenez, sobre o histórico familiar do Eduardo Henrique Ribeiro da Silva que a gente traz aqui em primeira mão para o nosso telespectador. Até agora eu não falei sobre isso, você deve estar com a pulga atrás da orelha, mas cadê o histórico? Então, por favor, produção, coloque a capa do jornal Tribuna Popular lá de Foz do Iguaçu, de 17, o dia certinho aqui, ó, do dia 23 de setembro de 2013. Tribuna Popular de Foz do Iguaçu, do dia 23 de setembro de 2013. A manchete é clara. A manchete é a seguinte. Guerra do tráfico, exatamente. Guerra do tráfico. Magrão do Porto Belo é executado com mais de 50 tiros. 50 tiros! E aí eles continuam. A execução brutal de Gilmar Ribeiro da Silva, de 36 anos, conhecido como Magrão, pode redesenhar o mapa do controle do tráfico do crime organizado na fronteira. Gilmar Ribeiro da Silva. Magrão. Te lembra o nome? Eduardo Henrique Ribeiro da Silva. Magrão é pai do Eduardo. Magrão, o Gilmar Ribeiro da Silva é pai do Eduardo Henrique Ribeiro da Silva. O pai do Eduardo Henrique Ribeiro da Silva morreu com 50 tiros e era apontado pelo GAECO, o grupo especial do Ministério Público, como um dos cabeças do tráfico de drogas na região da fronteira em Foz do Iguaçu. Ele morreu com 50 tiros, uma morte brutal. Mas o GAECO aponta que ele já tinha diversos crimes nas costas, inclusive de assassinato de terceiros. O Magrão foi apontado pelo GAECO, na época, como o cabeça do tráfico numa região de fronteira, que a gente sabe que é sempre delicado, fronteira com o Paraguai. E o Magrão é o pai do Eduardo Henrique Ribeiro da Silva, que eu lembro a vocês, morava em Foz do Iguaçu. A gente sempre disse, o Eduardo, que mora em Foz do Iguaçu, veio de Foz para a delegacia de São José dos Pinhais quando foi preso. A esposa dele foi ouvida, ou a namorada dele, prima de Cristiana Brits, foi ouvida lá em Foz do Iguaçu há algum tempo, na primeira fase das audiências, em fevereiro. Então, ele tem um histórico em Foz do Iguaçu, ele mora em Foz do Iguaçu, mas está preso aqui. E o pai dele, acho que é uma informação relevante sobre o histórico familiar de um dos réus do caso, o pai dele era apontado como cabeça do tráfico de drogas na região de Foz do Iguaçu, uma região de fronteira, e ele foi morto com 50 tiros quando tinha 36 anos. Isso em 2013, 6 anos atrás, o Eduardo Henrique Ribeiro da Silva tinha 12 anos de idade e viu o pai ser morto dessa maneira brutal, João Gimenez. Olha, o que eu estou pensando agora, Lucas Rocha, com essa informação exclusiva, né, o Eduardo, esse que está preso também, o pai dele era um dos líderes, né, do crime, do tráfico na fronteira Brasil-Paraguai. Ele é morador de Foz do Iguaçu. Né? Qual a ligação de Edson Brits com esse rapaz lá em Foz? O que ele veio fazer aqui? Como ele conheceu Brits? Veio no aniversário da Lana, estava na casa de Edson Brits. O que me faz desenhar em minha mente agora as ligações que Edson Brits tem com criminosos. A começar pela moto, a 1000 cilindradas, que está no nome de um traficante de drogas que está preso aqui em Piraquara. Segundo, Edson Brits era e é acusado de várias extorsões. Uma delas é de uma carretinha, um veículo, né, onde ele pega, toma posse de maneira irregular e ainda extorque o dono da carretinha para devolvê-la. Nós temos todos os áudios aqui também. Qual que é a ligação de Edson Brits com todos esses criminosos, em especial a pessoas ligadas com o tráfico de drogas? É uma pergunta?